Você já se perguntou por que tantas pessoas são chamadas, mas poucas são escolhidas? Qual é a diferença entre aqueles que são escolhidos e aqueles que, mesmo ouvindo o chamado, nunca respondem? Hoje, vamos aprofundar uma verdade que vai desafiá-lo, inspirá-lo e fazer você refletir sobre sua caminhada de fé. Vamos compartilhar uma história muito poderosa e transformadora sobre uma jovem chamada Lisa. Lisa tinha alguns amigos que realmente se importavam com ela. No entanto, quando ela aceitou a escolha do Senhor, o que aconteceu em seguida foi muito surpreendente. Vamos fazer uma oração poderosa em nome de Jesus. Fique conosco até o fim e abra o seu coração para receber a bênção desta oração. Além disso, deixe um gostei neste vídeo e se inscreva para ajudar a espalhar a palavra de Deus. Enquanto exploramos o motivo pelo qual muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, abramos nossos corações e perguntemos a nós mesmos: estamos apenas entre aqueles que são chamados ou estamos caminhando para ser escolhidos? Esperamos que esta mensagem nos desafie, nos mova e nos empurre para uma fé profunda, porque o chamado é dado a muitos, mas o caminho para ser escolhido exige uma vida dedicada à vontade e ao propósito de Deus. Primeiro motivo: a compreensão do convite. Antes de realmente entender por que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, precisamos primeiro compreender a própria natureza do chamado. O chamado de Deus não é exclusivo, mas é um convite aberto a toda a humanidade do mundo. Esse convite está enraizado na graça e na misericórdia, como disse Jesus em Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos são eleitos. Este chamado não se baseia no mérito, mas provém do amor infinito de Deus, que deseja que todos se arrependam e alcancem a vida eterna. Mas ouçam bem, queridos, embora o convite seja dado a muitos, poucos respondem de forma condizente com o propósito final de Deus. Compreendam isto: o chamado não é apenas um eco que ressoa de longe nos corredores das bênçãos celestiais. É um convite pessoal para cada um de nós. Vai além da superfície. O chamado não é para uma vida confortável, mas para uma vida dedicada. Reconhecer o chamado de Deus exige mais do que um simples gesto e requer mudança. Muitos ouvem o chamado, mas nem todos respondem. Por quê? Aceitar o chamado significa não apenas ouvi-lo, mas acolher o convite divino para se alinhar com a vontade de Deus. Sim, amigos, é essencial alinhar-se à vontade de Deus. Muitos se contentam em ouvir a mensagem, mas Deus não nos chamou apenas para sermos ouvintes. Deus nos chamou para sermos praticantes. Em Tiago 1:2 nos é dito: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Aqueles que são chamados podem ouvir a palavra, mas aqueles que são escolhidos são os que agem em conformidade com ela. Os escolhidos vivem uma vida que reflete um coração obediente, permitindo que esse chamado transforme seu coração, mente e alma. Segunda razão: o coração da obediência. Muitos são chamados, mas poucos respondem com obediência total. É aqui que começa a distinção entre simples ouvintes e verdadeiros escolhidos. O chamado de Deus é um convite à santidade, à justiça e a seguir o caminho do Senhor. Mas a santidade não é uma vestimenta para ser usada ocasionalmente. É um modo de vida dedicado. Ser escolhido significa aceitar a obediência, mesmo quando isso exige tudo. É fácil seguir quando o caminho é simples, mas o que distingue os chamados dos escolhidos é a disposição para obedecer a Deus, mesmo em meio a desconfortos, incertezas e provações. Os escolhidos entendem que a obediência não depende da conveniência. Jesus nos diz em João 14:15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os escolhidos não escolhem quais mandamentos seguir. Não. Os escolhidos têm um coração voltado para a obediência, mesmo quando isso exige o sacrifício de seu conforto, seus planos ou desejos. É aqui que muitos se afastam.
desejam a bênção, mas rejeitam a obediência que abre a porta para essa bênção. Os escolhidos sabem que sua obediência é um ato de amor, e por meio desse amor e obediência, eles são separados para o propósito de Deus. Terceira razão: o custo do discipulado. Queridos, um dos motivos pelos quais muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, é que poucos estão dispostos a pagar o preço do discipulado. Jesus disse claramente em Mateus 16, 24: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser escolhido, ser separado, significa carregar a cruz. Mas, escutem bem, a cruz é pesada. Não é um símbolo de conforto, mas de sacrifício. Não é um símbolo de facilidade, mas de perseverança. Os escolhidos são aqueles que suportam o peso do discipulado. Muitos evitam esse peso porque buscam um cristianismo conveniente, que exige pouco e oferece muito. Mas Deus não nos chama para um caminho de menor resistência, mas para um caminho de dedicação. Os escolhidos são aqueles que, apesar do custo, dizem: Senhor, eu te seguirei, mesmo que isso signifique renunciar à minha vida, às minhas ambições, aos meus desejos. Os escolhidos reconhecem que o custo do discipulado é um pequeno preço a pagar para viver em harmonia com o propósito de Deus. Este é o verdadeiro caminho dos escolhidos, uma vida de obediência, sacrifício e profunda dedicação ao chamado divino. Como eleitos de Deus, devemos viver uma vida de humildade e serviço. Como disse Paulo em Filipenses 3:8, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Os escolhidos calculam o custo e, apesar de tudo, dizem: Sim, Senhor, eu te seguirei. Quarta razão: o poder da dedicação. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque poucos realmente se dedicam à vontade de Deus. Ser escolhido significa viver uma vida de dedicação, aceitando todos os dias abrir mão de seus próprios desejos, planos e vontades para acolher o propósito divino de Deus. Muitos de nós lutam com Deus, segurando nossos próprios planos com uma mão e buscando suas bênçãos com a outra. No entanto, os escolhidos entendem que uma dedicação parcial não é suficiente. Deus nos pede uma dedicação completa e apenas aqueles que estão prontos para deixar tudo podem caminhar na plenitude de sua eleição. Dedicação não é fraqueza, mas força. Na dedicação, encontramos nossa força. Quando somos fracos, Ele é forte. Como demonstrado por Jesus no jardim do Getsêmani, a dedicação não é fácil. Mesmo Jesus disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Os escolhidos se ajoelham diante da vontade do Pai, reconhecendo que o caminho de Deus é sempre mais elevado e seus planos sempre perfeitos. Os escolhidos vivem no poder dessa dedicação, que os distingue de muitos outros. Quinta razão: a perseverança nas provações. Agora falemos sobre perseverança. Um dos motivos pelos quais poucos são escolhidos é que poucos são capazes de suportar as provações. Queridos, os escolhidos não são aqueles que não enfrentam provações, mas sim aqueles que perseveram apesar delas. As dificuldades virão neste mundo, e também os desafios, mas o que distingue os escolhidos dos outros é a atitude de não desistir nas adversidades. Os escolhidos falam como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Falam como Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. A aprovação não significa a ausência de Deus. Ao contrário, muitas vezes é a prova de sua obra de refinamento. Os escolhidos entendem que as provações não vêm para destruí-los, mas para purificá-los. Eles compreendem que Deus usa o fogo das adversidades para queimar as impurezas de suas vidas, preparando-os para uma glória maior.
Os escolhidos perseveram, sabendo que Deus é fiel e que, no devido tempo, os conduzirá à vitória, como nos lembra Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Sexta razão: o caminho estreito da justiça. Muitos evitam percorrer a estrada menos trilhada. O Senhor Jesus falou sobre o caminho estreito que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Muitos são chamados a percorrer esse caminho, mas poucos escolhem segui-lo até o fim. Esse caminho não é para os de coração fraco, ele é estreito e difícil porque exige sacrifício. Não é o caminho largo que leva à destruição, cheio das tentações e indulgências do mundo. Mateus 7:13-14. O caminho estreito é para aqueles que escolhem a vontade de Deus acima da sua própria, preferindo a justiça ao conforto, a honestidade ao aplauso e a verdade à conveniência. Uma coisa deve ser dita sobre esse caminho. Ele muitas vezes é solitário. Quando você decide buscar a justiça, nem todos caminharão ao seu lado. Os escolhidos entendem que devem estar prontos para caminhar sozinhos, se necessário. Eles sabem que sua recompensa não está no reconhecimento das pessoas, mas na graça de Deus. Embora esse caminho pareça difícil, ele traz bênçãos. Jesus disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 5:6. Esse caminho estreito apresenta muitos desafios: perseguição, solidão, renúncia, mas também traz muitas bênçãos, a paz de Deus, uma alegria indescritível e o senso de caminhar no propósito de Deus. Estas são as recompensas para aqueles que rejeitam o caminho fácil. Os escolhidos aceitam o caminho estreito, sabendo que ele conduz à vida eterna. Sétima razão: humildade e serviço. Os escolhidos compreendem o poder da submissão. Não é por acaso que Deus muitas vezes escolhe os mais humildes para cumprir as maiores missões. Muitos são chamados, mas tropeçam em seu orgulho. Os escolhidos, porém, sabem que para serem usados por Deus é necessário servir. Eles devem estar prontos para passar pelo fogo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque poucos estão prontos para suportar o processo de refinamento de Deus. O processo de moldagem e purificação é doloroso, desafiador e muitas vezes desconfortável, mas é um passo essencial para nos preparar para o chamado divino. Oitava razão: dedicação ao reino de Deus. Muitos são chamados a participar da obra do reino de Deus e do seu glorioso propósito, mas poucos estão prontos para dar prioridade ao reino de Deus acima das ambições pessoais. Nem todos estão dispostos a dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Lucas 22:42. Os escolhidos não são necessariamente aqueles que possuem grandes talentos, inteligência ou habilidades. São aqueles que colocam o reino de Deus como prioridade em todas as áreas de sua vida. Jesus disse em Mateus 6:33: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O problema é que muitas pessoas buscam as coisas do mundo em vez do reino de Deus. São chamados, mas se deixam atrair pelas promessas sedutoras do sucesso mundano, perseguindo posição, riqueza e conforto, e acabam se perdendo pelo caminho. No entanto, os escolhidos sabem que tudo isso é temporário. Sabem que a verdadeira herança não está nos aplausos das pessoas, mas na graça de Deus. Sabem que tudo o que precisam lhes será dado se buscarem primeiro o reino de Deus. Buscar o reino de Deus não significa apenas ir à igreja, citar versículos bíblicos ou vangloriar-se de títulos. Significa permitir que os princípios do reino de Deus guiem suas decisões, seus relacionamentos, suas finanças e suas prioridades. Viver com uma mentalidade de primeiro o reino de Deus significa dizer: Deus, o teu plano é mais importante que o meu.
a tua glória vale mais do que o meu conforto. Por isso os escolhidos vivem de forma diferente. Eles não se deixam influenciar pelas coisas que o mundo busca, pois buscam algo maior, a vontade de Deus. Isso é o que os distingue. Nona razão: aceitar de bom grado o refinamento. Os escolhidos permitem que Deus os molde. Esta verdade ressoa profundamente em nós. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque apenas alguns aceitam de bom grado o processo de refinamento. Como mencionado anteriormente, Deus não escolhe apenas para abençoar, mas para moldar. O processo de moldagem não é confortável nem fácil, mas é essencial. O refinamento é o meio pelo qual Deus remove impurezas como o orgulho, o egoísmo e o pecado. Esses elementos nos impedem de caminhar plenamente no chamado de Deus. Malaquias 3:3 diz: Ele se assentará como refinador e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata. Deus se importa não apenas com o nosso potencial, mas também com a nossa pureza. A única maneira de purificar o ouro é colocá-lo no fogo. Esse fogo não vem para te destruir, mas para te purificar e te tornar mais forte, mais puro e mais semelhante a Cristo. 10ª razão: perseverar até o fim. O que distingue os chamados dos escolhidos é a disposição de enfrentar o processo de refinamento. Nem todos estão prontos para continuar quando o fogo se intensifica. No entanto, os escolhidos sabem que, assim como o ouro, ao resistirem ao calor, se tornam mais fortes e preparados para cumprir o propósito de Deus. A pergunta que permanece é: estamos prontos para permitir que Deus nos molde, purifique e use? A resposta a essa pergunta determinará se permaneceremos apenas chamados ou se nos tornaremos escolhidos, carregando o peso do chamado divino e caminhando na plenitude de suas promessas. Aqueles que são escolhidos para suportar completamente o processo de refinamento veem outros fugirem ao primeiro sinal de calor. Eles oram para que Deus termine o processo, enquanto os escolhidos dizem: Senhor, faz o que for necessário em mim para realizar a tua obra. O processo de refinamento é essencial, pois Deus não pode te elevar até que Ele te tenha purificado. Os escolhidos entendem que, no reino de Deus, o avanço requer primeiro a pureza. Não é uma questão de talento, mas de dedicação. Deus procura um recipiente confiável, um vaso passado pelo fogo, tornado mais puro e mais forte, mais útil para a sua glória. Os escolhidos não querem simplesmente receber bênçãos. Eles querem ser uma bênção, permitindo que Deus os esculpa, molde e transforme a sua imagem. 12ª razão: uma fé que persiste até o fim. Os escolhidos permanecem fiéis em todas as estações. Agora, vamos falar sobre o que realmente distingue os chamados dos escolhidos. Não importa como se começa, mas como se termina. Muitos são chamados e começam com entusiasmo e zelo, mas poucos perseveram até o fim. Por quê? Porque uma fé duradoura é rara e preciosa. Os escolhidos são aqueles que mantêm a fé mesmo quando tudo parece lhes dizer para desistir. São aqueles que confiam em Deus apesar das dúvidas, medos e oposições. São como Jó, que dizia: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. A fé que persiste até o fim não é uma fé que nunca duvida, mas é uma fé que acredita apesar das dúvidas. É uma fé que diz: Deus, não entendo o que estás fazendo, mas continuo confiando em ti. É uma fé que resiste na tempestade, no vale e no deserto. Lembrem-se desta verdade. Deus sustenta os escolhidos em todas as estações. Os escolhidos entendem que a fé não é necessária apenas nos momentos de vitória, mas também nas adversidades. Compreendem o que Paulo disse: somos atribulados de todos os lados, mas não esmagados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4:8-9.
Os escolhidos são aqueles que enfrentaram dificuldades, mas não desistiram. Passaram por provações, mas mantiveram a fé. Caíram, mas se levantaram. E aqui está o ponto mais belo. Deus recompensa a fé que persiste até o fim. Tiago 1,12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Muitos são chamados, mas os escolhidos são aqueles que perseveram até o fim, que resistem e permanecem firmes na fé, apesar de tudo o que enfrentam. No final, serão aqueles que ouvirão as palavras: Muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, 21. Agora, aqui está uma história de transformação que ilustra porque, embora muitos sejam chamados, apenas alguns são escolhidos. Era uma vez uma jovem chamada Lisa. Ela era respeitada pelos colegas e sempre o centro das atenções. Todo fim de semana, ela e seus amigos frequentavam os locais mais badalados da cidade, dançando, rindo e se entregando a prazeres efêmeros até o amanhecer. Viviam pela adrenalina, e o álcool parecia ser o fio que unia sua amizade. Da noite de sexta-feira à manhã de domingo, suas vidas estavam cheias de festas, risadas e prazeres passageiros. Certa manhã cedo, depois de uma longa noite de festa, Lisa e seus amigos, voltando para casa, viram um idoso parado ao lado da estrada. Sua voz rompeu o silêncio da manhã, gritando: Arrependam-se! Entreguem suas vidas a Deus. Os amigos de Lisa o ridicularizaram, zombando dele e dizendo que era louco. Mas algo se mexeu no coração de Lisa. Enquanto seus amigos riam do entusiasmo do homem por Deus, Lisa sentiu uma inquietação inesperada, um sentimento que não podia ignorar. Ela não riu com eles, mas ficou em silêncio. Com o passar dos dias, seus amigos esqueceram o episódio, mas Lisa não conseguia tirá-lo da mente. Sempre que o caos do mundo se acalmava, a imagem daquele homem gritando por arrependimento voltava à sua mente. Em uma manhã de domingo, impulsionada por uma sensação inexplicável, Lisa decidiu visitar uma igreja próxima. Ela entrou em um humilde santuário, onde doces hinos enchiam o ar. Seu coração deu um salto quando percebeu que o homem que vira ao lado da estrada estava pregando no púlpito. Após o culto, ele se aproximou dela com um olhar gentil, mas determinado, e lhe falou sobre a importância de conhecer a Deus e servi-lo. Suas palavras eram diferentes dos prazeres temporários aos quais estava acostumada. Falavam à alma de Lisa. Depois de muito tempo, Lisa sentiu uma alegria que não era passageira, mas enraizada na eternidade. Desejando compartilhar aquela paz com seus amigos, ela contou-lhes sobre sua experiência na igreja e como aquilo havia mudado seu coração. Para sua surpresa, alguns amigos zombaram dela, dizendo que era tolice trocar a diversão dos fins de semana por perder tempo na igreja. Eles não conseguiam entender por que ela escolhia Deus em vez das festas que tanto amavam. No entanto, seus dois amigos mais próximos, Kim e Luiz, curiosos, aceitaram o convite de Lisa e decidiram ir à igreja com ela no domingo seguinte. Mas, em vez de ser um ponto de virada, para eles foi uma decepção. Criticaram o culto, o canto e até o sermão sobre o amor de Deus. Em vez de apoiar o novo caminho de Lisa, seus amigos disseram que ela estava desperdiçando seus domingos e que a vida era muito curta para passar o tempo na igreja. Essas palavras a magoaram, mas Lisa permaneceu firme por um tempo. No entanto, com o passar do tempo, a pressão de seus amigos aumentou. Eles sentiam falta da Lisa que costumava aproveitar as festas sem preocupações, da Lisa que bebia com eles e vivia aventuras até altas horas da noite. Sob a influência deles, Lisa começou a voltar lentamente ao seu antigo estilo de vida. Parou de ir à igreja e voltou a frequentar festas e a beber, na esperança de obter novamente a aprovação de seus amigos. Mas um dia, sentiu um impulso irresistível, algo que vinha do fundo do seu ser, um chamado que não podia ignorar.
Lisa deixou a festa, sentindo-se confusa e perdida. Alguns dias depois, retornou à igreja, como se uma força invisível estivesse guiando sua alma. Após o culto, o idoso que havia visto naquela noite ao lado da estrada se aproximou dela novamente. Lisa abriu seu coração e confessou a batalha interna que estava enfrentando, dividida entre o desejo de servir a Deus e a pressão para ser aceita por seus amigos. Com uma voz sábia, o idoso disse palavras que ela nunca esqueceria. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele explicou que seguir o chamado de Deus não é fácil e que os escolhidos caminham por um caminho que muitos não se atrevem a percorrer. Não se trata de seguir a multidão, mas de permanecer firme no chamado de Deus, mesmo que isso exija sacrifícios. Lisa compreendeu a verdade de suas palavras e se dissolveu em lágrimas, mas aquelas lágrimas não eram de derrota, e sim de alívio. Finalmente ela entendeu que ser escolhida por Deus significava percorrer um caminho diferente, um caminho que nem todos podiam compreender ou seguir. Poucos dias depois, Lisa tomou uma decisão corajosa. Decidiu se batizar e consagrar completamente sua vida a Deus, sabendo que essa escolha a faria perder o relacionamento com alguns amigos e a vida que conhecia. Como era de se esperar, seus amigos começaram a se afastar gradualmente. Eles a chamavam de chata e fora de moda. Mas, apesar da solidão, Lisa encontrou uma paz que nunca havia conhecido antes. Ela não precisava mais da aprovação dos outros, pois havia encontrado sua identidade em Cristo. O caminho que ela seguiu nunca foi fácil. Sua jornada estava cheia de solidão, dificuldades e dúvidas, mas a cada momento, Lisa se agarrava à graça de Deus, encontrando força em seu apoio. Alguns meses depois, as coisas começaram a mudar. Sua dedicação ao trabalho, baseada na fé e na disciplina, a levou ao caminho da promoção. Ela começou a se destacar não apenas no trabalho, mas em todos os aspectos de sua vida. Enquanto isso, muitos de seus antigos amigos foram demitidos por baixo desempenho. Suas vidas, dominadas por festas e álcool, haviam comprometido sua ética de trabalho e finalmente pagaram o preço por esse comportamento. Enquanto eles falhavam, Lisa prosperava. Mas seu sucesso não se devia a uma superioridade ou a uma maior inteligência. Era o fruto de seu caminho com Deus. As bênçãos que ela experimentava eram o resultado da decisão de percorrer o caminho estreito e de estar entre os escolhidos. A história de Lisa nos lembra que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado para servir a Deus é dado a todos, mas apenas aqueles que escolhem caminhar pela difícil estrada da fé podem experimentar a plenitude que Deus preparou para eles. O percurso de Lisa não foi isento de dor, perda ou dificuldades, mas no final, ela obteve uma paz, um propósito e um sucesso que o mundo não pode oferecer. Sua vida se tornou um testemunho do poder de dizer sim a Deus, mesmo quando o mundo diz não. Agora, enquanto nos preparamos para orar, devemos nos perguntar: seremos apenas chamados ou aceitaremos a responsabilidade, o privilégio e o preço de ser escolhidos? Que possamos silenciar o barulho ao nosso redor, acalmar os medos dentro de nós e abrir nosso coração à voz de Deus. Ele não nos chama apenas, mas nos escolhe para algo maior, para um impacto que tocará não apenas nossas vidas, mas também as pessoas ao nosso redor e as gerações futuras. Oremos juntos, com corações completamente dedicados e prontos para caminhar no caminho dos escolhidos. Pai nosso que estás nos céus, hoje viemos diante de Ti, com corações cheios de gratidão. Apresentamos a Ti cada pessoa que ouve minha voz, Senhor. Agradecemos pelo precioso dom da vida e pelo chamado divino que colocaste sobre cada um de nós. Tu viste em nós algo que nós mesmos não podíamos ver, e por isso te agradecemos. Obrigado por nos convidar para teu propósito divino e por nos escolher para caminhar em teus planos. Senhor,
Tu és aquele que governa todas as coisas, o Alfa e o Ômega que guia nosso destino. Não há nada de casual em teu chamado. Tu nos escolheste com intenção. Exaltamos teu santo nome. Pai, com humildade reconhecemos nossa fraqueza diante de ti. Sabemos que sem ti não somos nada, mas em ti somos fortes. Ajuda-nos a confiar não em nossa força, mas na tua. Senhor, pedimos perdão pelos momentos em que nossos ouvidos estiveram fechados e nossos corações distraídos, perdendo assim teu chamado. Perdoa-nos pelas oportunidades perdidas. Revela claramente nosso propósito em nossos corações e abre nossos olhos para entender por que nos chamaste. Desejamos caminhar em perfeita harmonia com tua vontade. Pai, oramos por discernimento diante dos desafios que encontramos como escolhidos. Concede-nos a sabedoria para tomar decisões que te honrem e a força para permanecermos firmes em tua graça. Agradecemos por tua graça que nos cobre e por nos ter escolhido, apesar de nossa indignidade. Mantém-nos humildes, Senhor, e ajuda-nos a lembrar que chegamos até aqui apenas pela tua misericórdia. Pai, fortalece-nos para que possamos cumprir o chamado que nos deste em nossas vidas. Sabemos que não podemos fazê-lo sem teu poder. Agradecemos por tua inabalável fidelidade. Mesmo quando falhamos, tu sempre estiveste ao nosso lado. Obrigado por nunca nos deixares e por nos sustentares quando vacilamos. Senhor, pedimos perdão pelos momentos em que a dúvida e o medo ofuscaram nossa fé. Transforma nossos medos em uma confiança firme e concede-nos a certeza de teu plano e tua providência para nossas vidas. Hoje, Senhor, intercedemos por nossos irmãos e irmãs chamados. Dá-lhes coragem para ouvir tua voz e responder com obediência, e concede-lhes a fé para confiar em teu plano. Ó Deus, te louvamos pela paciência que tiveste ao nos esperar e por nos guiares com amor até que respondêssemos ao teu chamado. Enquanto continuamos a caminhar como escolhidos, torna-nos santos e distintos para a tua glória. Perdoa os erros passados que foram um obstáculo em nosso caminho espiritual e purifica-nos para que possamos avançar com um coração puro. Acima de tudo, agradecemos pelo dom da salvação através de Jesus Cristo, que representa o maior dos chamados. Decidimos responder plenamente ao teu chamado, não apenas com palavras, mas também com ações. Oramos para permanecer fiéis até o fim, entre aqueles poucos escolhidos. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Se esta mensagem te abençoou, deixe um comentário dizendo amém. Além disso, compartilhe esta mensagem com quem você conhece. Se você quiser apoiar este canal, não se esqueça de curtir e se inscrever. Lembre-se, o chamado pode parecer fácil, mas os escolhidos são aqueles que se deixam moldar para que Deus os faça como Ele deseja. Eles aceitam atravessar o fogo para serem purificados e desejam viver uma vida que reflita a glória de Deus. Amigos, irmãos e irmãs, este é o seu momento. Não se contentem em estar entre a multidão. Escolham corajosamente estar entre os poucos escolhidos. Não tenham medo de se tornar escolhidos. Permaneçam na paz de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.